Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema Como Davi buscava a Deus. Nós vamos ler o Salmo de número 63, do versículo 1 até o 4. E nós veremos 4 afirmações que Davi faz que demonstram como ele buscava a presença de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que Davi buscava a presença de Deus sabendo que o Senhor era o único que podia matar a sua sede. Veja o que diz o versículo de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Davi utiliza aqui a figura da sede física para falar a respeito de uma necessidade espiritual. Necessidade essa que todos os homens têm. Essa inquietação na alma em busca de algo que pode os satisfazer. A. W. Tozer chama essa inquietação do constante desassossego da humanidade. Do ponto de vista científico, político e tecnológico, o homem evoluiu muito. Mas do ponto de vista moral, intelectual e principalmente espiritual, o homem permanece o mesmo desde a queda de Adão. E a não ser que esse seja alcançado pelo Evangelho, a não ser que esse se encontre com Cristo Jesus, ele permanece nesse constante desassossego e tenta buscar essa saciedade nas mais inúmeras e variadas coisas e pessoas. E Cristo faz uma afirmação dizendo que somente Ele pode saciar essa sede. Em João capítulo de número 7, versículo 37, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se levanta e diz: aquele que tem sede, venha até mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. É somente em Cristo Jesus, indo até Cristo, e bebendo da água viva é que nós podemos ser saciados da nossa sede, do nosso desassossego e sermos plenamente satisfeitos e termos a nossa alma saciada. Davi poderia ter utilizado aqui a figura da fome ao invés da sede. Mas ele prefere a sede pois ele quer demonstrar uma necessidade urgente que nós temos. Foi comprovado cientificamente que um homem vive entre 40 e 70 dias sem comida. Mas sem água, um homem só pode sobreviver entre 3 e 7 dias. Ou seja, uma pessoa sem água sobrevive menos de uma semana. E nós achamos que podemos viver sem a presença de Deus muito mais tempo do que isso. Davi mostra que a forma de buscarmos a Deus é uma necessidade urgente, deve demonstrar que nós só podemos ser saciados de nossa sede quando nós nos achegamos até Deus, quando nós nos achegamos até Cristo e matamos a nossa sede existencial e então somos plenamente satisfeitos nele. Em segundo lugar, nós vemos que Davi buscava a Deus em profunda reverência e adoração. O versículo de número 2 diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e tua glória. Davi buscava a Deus meditando nas coisas do Senhor, meditando no santuário para ver a glória e o poder de Deus. Muitos atribuem o escrito desse salmo no período que Davi viveu no deserto fugindo de Saul. Provavelmente quando ele estava no deserto de Zif. E o relato desse acontecimento está em 1 Samuel, capítulo de número 23, versículos 14 e 15. Está escrito assim: Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca de sua vida, permaneceu no deserto
de Zif. Provavelmente foi ali que ele escreveu esse salmo e fez essa afirmação gloriosa: eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. O que mostra que, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo e das dificuldades que nós temos, nós devemos permanecer meditando no poder e na glória de Deus e o adorando em profunda reverência, com uma profunda devoção ao Senhor. Essa é a verdadeira característica de um adorador sincero, e talvez seja por isso que Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Não por uma performance exemplar, não por uma perfeição onde ele nunca errava e pecava, mas por um profundo senso de devoção, de adoração e de piedade, de entrega a Deus em contemplação e adoração, meditando na força e no poder e na glória de Deus. Mas em terceiro lugar, nós vemos que Davi buscava a Deus, sabendo que esse era o seu maior tesouro. O versículo de número 3 diz assim: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Davi colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida, demonstrando que a graça de Deus é a coisa mais importante que nós temos. A graça demonstra o perdão, o favor divino. Davi tinha encontrado em Deus a graça, e essa graça era melhor do que a sua própria vida. E nos lembra também aquilo que Jesus diz: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a odeia por amor de mim, a encontrará. Então nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, sabendo que essa é a coisa mais importante que nós devemos fazer, colocando o Senhor em primeiro lugar, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. E nele nós encontramos profundo temor e profunda reverência, mas nele também nós encontramos o amor e a graça, o perdão e o auxílio divino estarão conosco. Isso é a coisa mais maravilhosa e mais importante que nós devemos ter em mente para buscarmos ao Senhor. Em último lugar, nós vemos que Davi buscava a Deus, sabendo que esse era o maior propósito da sua existência. O maior propósito não era que Davi fosse rei e governasse sobre Israel. O maior propósito de Davi não era que ele fosse um rei que fosse conhecido e deixasse o seu legado para sempre. Não. O maior propósito de Davi era buscar a face de Deus, louvar e bendizer o nome de Deus. O versículo de número 4 diz assim: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Esse é o maior propósito de Davi e esse é o nosso maior propósito. O Catecismo de Westminster, na pergunta de número 1, diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse é o propósito da nossa vida, bendizer ao Senhor enquanto nós vivemos, levantar as nossas mãos ao Senhor e glorificar o teu nome. Se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, disse Charles Spurgeon. Se nós estivermos falhando na nossa adoração e na nossa vida de busca por Deus, nós fracassaremos em tudo. Que Deus nos ajude e que a forma que nós vemos aqui, que Davi buscava a Deus, seja também a forma que nós busquemos ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso maior tesouro, sabendo que cumpre a nós louvar Ele para sempre, sabendo que Ele é o único que pode saciar a nossa sede e sabendo que em Cristo Jesus nós encontramos a resposta para a nossa vida e assim podemos viver de maneira satisfeita e glorificando a Ele. E assim a verdadeira alegria atingirá o nosso coração. Eu quero orar com você, feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor que tenhamos essa vida de busca por Deus como Davi tinha. Ó Senhor, Deus bendito, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua graça é melhor que a vida. Ó Deus,
que o exemplo de Davi possa alcançar o nosso coração e que sejamos adoradores do Teu nome e glorifiquemos ao Senhor em tudo que nós façamos, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.